Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: o inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor: eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Feche seus olhos. Pai, te pedimos, Senhor, nessa noite, que traga a revelação da Tua palavra em nosso meio, porque precisamos, Senhor, discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Queridos, profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel foi o profeta do tempo, para que você entenda o contexto do que nós estamos lendo nessa noite e compreenda a mensagem que Deus tem para mim e para você nessa noite. O profeta Ezequiel profetizou enquanto o povo de Deus estava cativo na Babilônia. O povo foi para a Babilônia como escravo. Por que esse povo de Deus foi levado como escravo, pastor? A Bíblia diz que a medida de Deus sobre o pecado do povo se encheu. Deus mandou os profetas, avisou ao povo que o cativeiro estava próximo, para que eles se arrependessem, mas a Bíblia diz que eles não deram ouvidos. E agora, porque eles não deram ouvidos, a mão de Deus pesou sobre aquele povo. E o povo, como você vai ver na história, foi levado cativo no tempo do rei Nabucodonosor para a Babilônia. Mas agora, no meio desse caos, no meio da instabilidade econômica, por que estabilidade econômica? Porque enquanto o povo estava em Israel, eles compravam, eles vendiam, uns eram comerciantes, uns eram ricos, outros tinham suas propriedades, outros eram grandes comerciantes, mas de repente, quando uma autoridade de fora se apresentou, quando o governo e a estrutura de poder dentro de Israel mudou, quem mandava agora não era mais o povo de Israel, não era mais aquela nação que tinha autonomia, mas uma estrutura de poder se manifesta e leva agora todo mundo cativo para a Babilônia, todo mundo nivelado, todo mundo caminhando para ser agora escravo na Babilônia. E aí, no meio dessa estrutura, desse caos, dessas incertezas, o que é que vai acontecer conosco? O que é que vai ser do dia de amanhã? Como vai ficar a minha casa? Como vai ficar a minha família? A Bíblia diz agora que Deus chama o profeta e manda o profeta profetizar para os montes. Aqui, irmãos, tem algo que eu e você precisamos compreender. A Bíblia vai dizer que Deus manda o profeta profetizar para os montes e mais. E é para dizer o seguinte: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Eu acho que se Deus tivesse mandado o profeta profetizar para o povo, não teria problema nenhum. Até se ele tivesse mandado profetizar para os bichos, talvez a gente ainda compreendesse o que Deus estava querendo dizer. Mas mandar monte ouvir a palavra do Senhor, eu acho que tem alguma coisa aqui nesse texto que a gente precisa compreender. O que é que Deus queria quando disse ao profeta: profetize para os montes? Para que você entenda por que Deus mandou ele profetizar para os montes, a Bíblia vai continuar dizendo que Deus mandou o profeta liberar uma palavra uma palavra direcionada aos montes, porque estava havendo naquele tempo de caos, no tempo do castigo, no tempo da humilhação, no tempo da vergonha,
no tempo da destruição, os inimigos estavam agora falando a respeito do povo de Deus. Estavam falando, as antigas elevações se tornaram nossas. O povo estava, a Bíblia vai dizer, eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados. Quer dizer, enquanto Deus tirou agora a sua mão de proteção sobre o povo, os inimigos aproveitaram, não só para zombar, como para se aproveitar do povo. Esse é um tempo em que a igreja de Deus na terra ela está sendo confrontada. A estrutura do poder de Deus. Eu vejo muita coisa circulando por aí. Pessoas até questionando. Oh, cadê aqueles movimentos de cura? Cadê aqueles pastores que falavam em cura? Entenda, irmãos. Se Deus permitiu que essa estrutura viesse sobre o povo de Israel, não é porque os inimigos eram bons, não é porque os inimigos eram melhores, mas é porque o povo dele pecou. E Deus precisava fazer um conserto dentro da sua casa. Deus precisava que o povo voltasse o seu coração de novo para Ele. E por isso, Deus permitiu que uma outra autoridade se estabelecesse sobre o seu povo. Só que agora, diante dessa circunstância, e fazendo um paralelo com o tempo de hoje, a gente percebe que há uma expectativa muito grande das pessoas em verem o agir de Deus nesse tempo. Querem ver o mover de Deus. E a sensação que a gente tem é que nesse tempo a igreja do Senhor foi colocada nas cordas do ringue, como se a gente estivesse apanhando e procurando forças para ficar de pé. Muitas igrejas impedidas de se reunirem como igreja. Aqui no estado, graças a Deus, ainda nos foi permitido com algumas limitações, mas tem outros estados por aí que não pode nenhum tipo de reunião. Tiveram países por aí que as reuniões máximas eram com 10 pessoas. A igreja sem poder ser igreja. A igreja sem poder prestar o culto a Deus como vinha prestando. Porque uma outra autoridade tem se manifestado nesse tempo. E a igreja tem que assistir agora ao cenário do que está acontecendo e os seus líderes, com muita responsabilidade, entender que nem toda a ordem, ou talvez nenhuma dessas ordens que são passadas, elas são para serem contrariadas, porque a gente está vivendo um tempo em que a peste está assolando aí fora. Aproximadamente aí pelos últimos dados, 1000 pessoas estão morrendo por dia infectadas com o coronavírus. E aí eu sou crente, eu estou na igreja e me pergunto agora, é um momento de confronto, irmãos. Aonde é que está Deus? Mas para eu fazer essa pergunta, eu tenho que entender o que veio antes. Porque eu tenho certeza que muitos daqueles israelitas, quando estavam caminhando para a Babilônia, iam se perguntando: onde é que está o nosso Deus? Porque a gente estava prestando culto a Deus. O culto no templo estava rolando. Sacrifícios estavam tendo tudo normal. Sacerdote, todo mundo lá, toda a estrutura da liturgia do culto estava funcionando. Por que é que Deus permitiu que esse inimigo nos levasse agora como escravo? Por quê? Esse é o momento em que a sua fé é colocada em confronto. Tem muita gente que ainda não entendeu, que não consegue se firmar na igreja. Não é por causa dos problemas, não, irmão. Não é por causa das tentações, não. Não é por causa dos pecados, não. Não é não. É porque nunca conseguiu de fato desenvolver a fé. Nunca conseguiu.
desenvolver a fé. Fica sempre esperando acontecer alguma coisa, sempre querendo ver alguma coisa. É como se a pessoa entrasse na igreja e esperasse que um dia um raio caísse na cabeça dela dentro da igreja. E no dia que esse raio cair na cabeça dela, ela vai sentir um arrepio, vai sentir um choque, vai dar um terra assim meio para o lado. E aí desse dia para frente ela vai seguir Jesus. No dia que enquanto você ficar esperando isso acontecer, eu lhe digo que você nunca vai ter força para seguir Jesus. Porque a fé é exatamente o contrário de tudo isso. A fé é a capacidade que você tem de acreditar numa coisa que não tem prova. A fé é o que vem, uma certeza tão absoluta dentro de você, que você está disposto a morrer por uma coisa que você não consegue nem provar e nem ver. Isso é a fé. Me prove sua fé. Meu irmão, não tenho como lhe provar. É fé. É fé. Mas estamos indo para o cativo. Pois bem, a ordem de Deus para o cativeiro, pode construir casas e façam plantações, porque o cativeiro quem mandou foi Deus. E vocês vão ficar lá 70 anos, querendo ou não querendo. O tempo agora é esse. É povo de Deus? É povo de Deus. Tem promessa? Tem promessa. Tem um futuro? Tem um futuro. É de lá que vem o Messias? É de lá que vem o Messias. Mas esse tempo agora é tempo de cativeiro. É tempo de castigo. É tempo da mão de Deus pesada sobre o povo. E cadê Deus? Onde é que Deus está? Aí, meu irmão, você agora vai ficar doido. Para quem está preso, presta atenção, no cativeiro, submissa a uma autoridade que não é autoridade de Deus e nem do seu povo, há uma outra estrutura. Aí Deus agora, em vez de chamar o profeta para confrontar Nabucodonosor, para confrontar a Babilônia, ele manda o profeta profetizar para o monte. Profeta profetizar para o monte em tempo de cativeiro. Profeta profetizar para o monte em tempo de crise econômica. Será que essa é a profecia que a gente quer? Será que essa é a palavra que a gente quer ouvir? Profetiza para o monte? Vai falar para o monte? Irmãos, esse negócio de falar com o monte é um negócio tão sério, que você vai ver depois o próprio Jesus se referindo a esse processo de falar com o monte. Porque você tem que entender o seguinte: dentro da estrutura física que a gente tem, o que é mais difícil de você conseguir destruir? Você remover de um lugar. É um monte. Você vê o salmista dizer, né? Os que confiam no Senhor são como que não... Ah, meu irmão, é uma estrutura que... Você vê a pirâmide do Egito, é um negócio construído. Até hoje, o ser humano não sabe como é que aqueles egípcios botaram tanta pedra pesada em cima da outra. No auge do século XX que nós estamos aí, na era da informática, da tecnologia, do robô, da besta, do anticristo, do que você quiser mais aí, está tudo aí. O homem sabe como é que a célula multiplica, faz gente em laboratório, mas não consegue descobrir como o egípcio botou uma pedra daquela em cima da outra. Quanto mais carregar um monte, se ele não consegue botar uma pedra em cima de uma pirâmide, quanto mais carregar um monte. Aí chega Jesus, chama os discípulos e diz: olha, está vendo aquele monte ali? Pois se você no seu coração não duvidar e tiveres fé, você vai dizer àquele monte: se jogue no mar, e o monte vai se jogar no mar. A estrutura do mundo físico mais rígida que possa ter, mais dura que possa ter, uma palavra de autoridade vinda da parte de Deus com fé, faz com que essa estrutura tenha que se submeter à palavra de Deus. Entendem? Os montes para aquele povo, para aquele tempo, não era só essa conotação do que Jesus disse, da estrutura física,
da questão da impossibilidade humana e a supremacia do que Jesus queria mostrar a eles, que eles estavam entrando em uma dimensão agora em que o poder do Espírito que estava neles e que se manifestaria através das palavras deles, pela fé, seriam capazes de dominar qualquer estrutura no mundo físico, que as estruturas mais intransponíveis que existissem no mundo físico não seriam nada diante da estrutura espiritual que estava sendo liberada sobre a vida deles, mostrando que o governo, que a autoridade e que todas as coisas que existem no mundo do espírito podem fazer com que qualquer coisa nessa dimensão que a gente vive tenha que se submeter. O mundo físico, as estruturas físicas, elas não têm paridade com as coisas espirituais. E os montes, no tempo desse povo que a gente está vendo aqui Ezequiel falar, também eram lugares sagrados. Os montes eram lugares de culto. Se você for olhar hoje, a briga que tem lá em Israel, dos israelitas com os muçulmanos, é exatamente porque a mesquita islâmica foi construída em cima do monte. E para eles, aquele monte ali é onde está também as fundações e as bases do templo que foi derrubado o templo de Herodes, que foi derrubado depois de Cristo, pelo Império Romano. Eles querem reconstruir o templo, mas não podem, porque em cima do monte, está lá, vai lá em Israel para você ver. Se você não puder ir, pega no YouTube, vê a filmagem. Você vai entender que Deus criou uma estrutura com Moisés, em que havia uma manifestação maior da palavra de Deus em cima do monte. Deus revelou os seus segredos a Moisés no monte. E você vai ver que para o povo, aqueles montes também representavam uma estrutura espiritual. Só que Deus está dizendo que porque veio o castigo sobre o povo, porque eles foram levados, foram humilhados, foram zombados, mas que ainda, preste atenção que aqui é agora onde eu quero que você segure a palavra. Ainda havia esperança para aquele povo. Ainda havia futuro para aquele povo. E para que esse futuro viesse a se manifestar no mundo físico, para que as coisas de Deus viessem a se cumprir, ainda que o tempo não fosse tempo de ver nada. O que é que você está vendo? Um povo escravo. O que é que você está vendo? A cidade destruída. O que é que você está vendo? Deus dizer que ainda vai durar 70 anos esse negócio desse cativeiro. Pois bem, pois agora você vai voltar na estrutura e você vai profetizar sobre ela. Por mais que monte não tenha ouvido no mundo físico, mas Jesus já nos mostrou que há uma superioridade da ordem que é dada no mundo do espírito sobre o mundo físico. E até os montes têm que se submeter à palavra de Deus. E que palavra era essa que ele tinha para os montes? Está aqui o verso 8, eu pedi que você não fechasse, capítulo 36. O povo está cativo, o povo estava em pecado, o povo estava sendo tratado por Deus. Uma geração inteira ia morrer sem voltar para Israel, porque são 70 anos, meu irmão, de cativeiro. Tinha gente que sabia que para ele não tinha mais esperança de voltar para Israel. 70 anos de cativeiro. Provavelmente, pouquíssimos daqueles que saíram crianças, talvez retornaram um dia para a cidade já bem idosos. Mas aqui está a promessa de Deus. No verso 8, vai dizer para o monte: monte de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei homens, animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos.
Agora preste atenção. E tornarei a prová-los, como no passado. Farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu acho que você não entendeu a palavra de Deus, não. Eu vou ler de novo. E farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Como é que o pastor prega um negócio desse? Eu saio aqui, o vizinho está dizendo que tem coronavírus. Eu vou ali do lado, ou está dizendo que não pôde enterrar o parente porque estava de coronavírus. Vou chegar em casa, vou ligar o Fantástico, vai dizer quantos milhões de pessoas morreu por coronavírus. Irmão, preste atenção. Existe uma estrutura de fé que lhe desafia. Porque você olha para o monte, irmãos, e você não está vendo nada. Você está falando com a sensação de que monte não está lhe ouvindo. E quantas vezes nós estamos orando e temos essa sensação? Parece que eu estou orando já há um mês e ninguém me ouve. Parece que eu estou liberando uma palavra e não está acontecendo nada. Irmãos, preste atenção nessa noite em nome de Jesus. Você está orando e está orando em nome de Jesus e está orando a Deus. Imagine o profeta que estava profetizando para uma pedra. Vai lá profetizar, quer profetizar, profeta? Está pensando que você vai para onde? Para TV Cultura, para TV Globo, ficar profetizando para multidões? Não, vá para o meio do mato profetizar para pedra. Eu quero que você vá profetizar para as pedras. Agora, quando você estiver profetizando para a pedra, você vai estar trazendo a esperança ao meu povo. Você vai estar dando ordem ao monte e dizendo ao monte que ele vai ter que produzir e que vai ter bênção. E que depois da escravidão, eu vou olhar de novo para meu povo. Depois que essa estrutura do governo da Babilônia cair, depois que o meu povo for liberto da escravidão da Babilônia, é só depois que a autoridade da Babilônia foi desconstituída. É só depois que o tempo da escravidão passar. Agora eu vou me lembrar do meu povo. Mas o meu povo precisa ficar atento, porque eu vou prová-lo como antes. Só que depois da prova, quem for aprovado, meu irmão, quem for aprovado, se preparem, vocês se preparem, porque eu vou abençoar vocês mais do que antes. Mas para entrar na estrutura da bênção, para poder receber a palavra do Senhor, a palavra não é do homem, a palavra não era do profeta, a palavra era a palavra do Senhor. Mas tem que profetizar para o monte. A palavra que tem que ser liberada é a palavra do Senhor. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado agora. Essa é a advertência final dessa palavra. Com aquilo que tem saído da nossa... Porque o tempo pode não ser favorável. A estrutura sobre a qual você está falando pode lhe parecer uma loucura. Vou falar com pedra? Vou falar com rocha? Pois é mesmo. As coisas de Deus são loucura mesmo para quem está se perdendo. Mas esse é um tempo que a Bíblia está dizendo que é nesse tempo mesmo que você vai começar a liberar a palavra do Senhor sobre o seu futuro. É o tempo em que você vai liberar a palavra do Senhor sobre a estrutura que está lhe esperando depois desse cativeiro. Vamos orar para que Deus poupe as pessoas? Vamos. Vamos continuar orando para que Deus repreenda a doença? Vamos, irmão. Se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Mas se Ele quiser fazer, a gente vai continuar orando. Se Deus disser que o coronavírus vai durar 10 anos, meu irmão, vai durar. E o homem pode fazer o que ele quiser, que não vai acabar com esse negócio. Porque o que Deus diz está dito e acabou. Agora, se depender da igreja, só dura um dia. Porque a gente vai continuar orando. Esse é um ponto que muita gente tem que entender, irmãos. Você sabe por que é que nesse tempo muitas pessoas têm roubado a glória de Deus? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm um entendimento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta no meio da igreja. Aí nós oramos em nome de Jesus e pedimos a Jesus que cure as pessoas. Aí você ora, Jesus cura.
Quem é curado e quem assistiu à cura não enxerga Jesus, enxerga quem orou. E quem orou leva a fama e leva a glória pela cura. Aí as pessoas começam, ao invés de seguir Jesus, seguir a pessoa que orou. E a pessoa que orou muitas vezes gosta de receber isso. Ah, meu irmão, eu fui pregar em um lugar, e aí quando eu cheguei lá, meu irmão, quando eu abri a boca, foi aquele mover, aquela coisa, foi você mesmo? Eu lembro do pastor Leomar aqui, contando a história do paletó. Não sei quem estava aqui no dia, que ele disse, quando pegou o microfone, ele viu Jesus falando com ele, agora eu vou sentar na sua frente, para ver você arrebentar. Irmãos, a gente tem que entender que toda estrutura é espiritual. Que se Deus está lhe usando para fazer alguma coisa, irmão, você não tem mérito nenhum nisso. A Bíblia diz que quando você fizer tudo, e olha que a gente tem falhado tanto, quando você terminar de fazer tudo, você ainda vai olhar para você e dizer, rapaz, eu sou um servo inútil, porque não fiz nada além do que o que já era minha obrigação fazer. Mas tem gente que chega na igreja, aí deu a paz do Senhor a cacique. Aí diz, cacique, eu estou só notando que você está meio triste. Aí cacique começa a chorar e dá um abraço no irmão. Aí ele diz, meu irmão, receba a unção de Deus. Deus está trazendo cura. Pronto, ali, meu irmão, agora é um mês de testemunho. Rapaz, o Espírito de Deus me usou de uma forma sobrenatural, porque eu cheguei na igreja, encontrei o irmão cacique aflito, e ele já estava em um princípio de depressão. Quem sabe se esse homem não ia se matar, se jogar debaixo de um ônibus, e Deus na sua... Vocês estão pensando que é brincadeira, é? É assim mesmo, é assim mesmo. E Deus me usou de uma forma sobrenatural, que revelou o oculto e o profundo do coração do irmão cacique. E ali é um mês agora de testemunho. Nesse mês, ele entrou na igreja e saiu, mais 20 estavam tristes, e ele nem prestou atenção, porque ele estava tão preocupado em contar o que aconteceu, que se esqueceu de olhar o que tinha para fazer. Irmão, profetizar para monte não é brincadeira, irmãos. Profetizar para monte é um trabalho que a igreja faz que você não vê. Porque o profeta que profetizou para o monte não é o profeta que vai ver a profecia se cumprir depois. Você falar de coisas que Deus está fazendo agora é bênção. Porque você fala e aí, olha meu irmão, Deus está dizendo que amanhã vai acabar o coronavírus. Aí acabou o coronavírus e aí é um mistério danado. Agora, você profetizar sobre coisas que ninguém vai ver. Falar de coisas que vão acontecer daqui a 30, 40, 50 anos. Eu quero saber, irmão, quando eu voltar para casa agora, que não deu nem tempo eu comprar o pão, que eu saí atrasado para a igreja, e a padaria vai fechar, e o pastor está falando Irmão, preste atenção. Enquanto você não entender a dimensão do que a gente está envolvido, quando você não entender a dimensão do que é a igreja de Deus, quando você não entender, você sabe o prejuízo espiritual que a gente está tendo pelo fato da gente não estar doutrinando as nossas crianças? Você está pensando que depois que você ficar velho, quem é que vai vir para aqui? Quem é que vai subir nesse altar? Mas cuidar de criança, você sabe o que é? Profetizar para monte. Porque você está fazendo um trabalho lá dentro que ninguém está vendo. Porque criança não entra aqui no meio da igreja dando mistério, a criança não sobe aqui para cantar bonito e levantar todo mundo e botar todo mundo para chorar. Não, irmão, está lá dentro. O que é que você está vendo hoje? Não estou vendo nada. Mas quem tem fé e está andando na visão de Deus, está liberando a palavra do Senhor sobre a vida dessas crianças, porque está entendendo que toda a estrutura do mundo vai ter que cair na vida dessas crianças, porque está entendendo que uma semente tem que ser plantada na vida dessas crianças, que não vai dar fruto agora não, irmão, não se preocupe com isso não, mas no tempo certo, você vai ver o fruto do seu trabalho na vida dessas crianças. Tem coisas que a gente não vê. Tem gente que gosta de fazer aquilo que vê. E o ser humano, ele gosta de ver ainda o que dá resultado. Profetize para monte. Mas se levante contra essa estrutura. Para dizer que Deus tem o tempo do castigo. Mas depois do castigo, Ele se volta para abençoar mais uma vez o seu povo.
A igreja de Deus está sendo confrontada na terra. Pelo menos quem leva a sério o evangelho. Porque eu tenho certeza que quem anda com Deus, quem tem fé em Deus, está incomodado com essa situação, irmãos. Não é a gente como ser humano, a gente está se lamentando pelo número de pessoas que estão morrendo. Mas quem tem a visão ainda do mundo do espírito, a gente ainda está vivendo um transtorno ainda equivalente, porque a gente está vendo pessoas morrendo espiritualmente por falta de alimento diariamente. Pessoas que deixaram de frequentar as igrejas, deixaram de ouvir a palavra de Deus, deixaram de congregar, deixaram de acompanhar os cultos pela internet, estão morrendo espiritualmente. Bem que tem uns crentes que não são ovelha, né? Tem uns crentes camelo, que a Bíblia diz que os crentes são ovelha. Ovelha tem que pastar todo dia, mas camelo fica pelo deserto aí, né? O problema é que no céu só entra ovelha, camelo lá não vai entrar, irmãos. Reforçando a ideia de que nós temos que nos alimentar constantemente da palavra de Deus. Tem dias que você está em casa que dá para você fazer um mocotó, um feijão, um negócio arrumado. Irmão, tem dia que você está com pressa que você vai comer miojo. Você não pode comer miojo todo dia, que se comer, vai morrer desnutrido. Mas tem dias que a pressa é grande. Irmão, fritou um ovinho ali, um negócio, uma cebolinha, uma farofa, 2 tomates, um negócio de uma cebola e já foi, meu irmão. Tempo de pandemia, irmãos, a gente vai pegar mesmo uma comida às vezes fria da internet, é isso aí que a gente tem que ouvir, vai ouvir uma pregação, mas irmãos, isso não é para ser a estrutura permanente. A estrutura espiritual, para quem estava em comunhão com Deus, está incomodado com o que está acontecendo. Não tem ninguém que estava vivendo o fluir de Deus, ninguém que estava vivendo a dimensão de Deus, que estava vendo Deus agir, que estava vendo Deus salvar, que estava vendo Deus curar, que estava envolvido na obra de Deus, irmão, que esteja feliz nesse tempo, irmãos. Assim como também não estamos felizes pelo número de vidas que estão sendo ceifadas. Não estamos contentes não, irmãos. E a gente está orando, mas às vezes a gente não está vendo um monte se mover, não está vendo um monte sair do lugar. E o que é que Deus está dizendo? Continue profetizando contra a estrutura. Continue profetizando contra isso. Que qualquer ser humano olhando vai dizer, rapaz, não tem jeito. Quem vai tirar um monte desse no lugar? Mas Jesus disse, se tiver fé, você vai dizer e ele vai ter que se mover. Há uma palavra de Deus para a sua igreja. Que há futuro. Há esperança. Essa pandemia ela vai passar. É uma prova que está sendo submetido não só as pessoas que estão no mundo, como está afetando, dessa vez também entrou na casa de Deus. O que é que vocês estão vendo? Não estou vendo nada. Então continue liberando a palavra de Deus para o monte. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado para você não estar profetizando maldição na sua casa. Cuidado para você não estar profetizando desgraça. Estão dizendo por aí que a economia vai virar um caos e que todo mundo vai passar fome. Irmão, pode ser na sua casa, porque eu vou profetizar bênção na minha casa. Eu vou profetizar bênção na vida da minha igreja. Eu vou profetizar bênção na vida dos irmãos. Porque, irmãos, a gente está aqui já 2 meses sem fazer ofertório para calar a boca do diabo. Para ninguém vir para aqui dizer dentro da igreja que a gente está fazendo culto porque a gente precisa de dinheiro. Irmão, não é porque a igreja aqui é arrogante, não. Não é porque nós estamos nadando aqui em dinheiro, não. A gente está nadando foi em água, que o telhado estava chovendo aqui e caiu água e alagou a igreja toda. Mas Deus é tão misericordioso que o pessoal, não foi eu que falei não, foi a dona do imóvel que me ligou, me propondo uma renegociação. E esse mês, agora a gente ainda nem pagou o aluguel, para vocês terem ideia. Precisava fazer um serviço aí no telhado e acertou, e o cara vai fazer o serviço, a gente vai pagar o cara e vai ficar por isso mesmo. Irmãos, eu não propus nada, foi a mulher que me ligou. Porque nós dissemos, e eu tenho visto os irmãos aqui, eu tenho visto, tem irmão que chega aqui na igreja, ele tem o compromisso dele fiel com Deus. O que é que está vendo? Nada. Tem mais fila aqui não para poder trazer e vir cantando a música? Não, irmão, tem nada não, mas tem gente que sai de casa com a sua oferta, com o seu dízimo, com fé. Porque sabe, irmãos, que aquilo ali está movendo um monte. Sabe que aquilo ali está trazendo esperança para um tempo futuro.
Sabe que é nessa estrutura que o mundo olha e diz: vocês estão indo para a igreja dar dinheiro a pastor, estão indo para a igreja dar o dinheiro de vocês, que vocês são bestas. Mas é nessa estrutura de ficar falando, conversando com pedra, conversando com monte, que Deus está dizendo: tem uma palavra de esperança para a igreja, tem uma palavra de bênção para o meu povo. E avise a eles que depois que essa pandemia passar, depois que essa estrutura passar, eles serão ainda mais abençoados do que antes. E não é só bênção material não, irmãos. Vamos experimentar o mover de Deus, vamos experimentar a presença de Deus, vamos experimentar a salvação, vamos conquistar, irmãos, e vamos vencer, porque Deus está com a sua igreja, em nome de Jesus. Pode ficar de pé nessa noite.